Meu nome é Gabriela e esse é meu trabalho sobre a análise do efeito do posicionamento angular do catéter na propagação da temperatura durante o procedimento de ablação cardíaca, que conta com o auxílio das professoras Silvia e Sueli. O que é a fibrilação atrial? A fibrilação atrial é um tipo de arritmia cardíaca que faz com que as atividades elétricas do coração sejam organizadas de maneira velozes e desordenadas. Acomete cerca de 1,5 milhões de pessoas apenas no Brasil, com tendência apenas de aumentar esse número, e faz com que a saúde pública tenha elevados gastos por conta dos remédios e procedimentos. A ablação cardíaca por radiofrequência é uma técnica muito utilizada para o tratamento da fibrilação atrial. Nela, um catéter é inserido no paciente por meio da veia de acesso comum e é posicionada no átrio esquerdo com angulação definida com o auxílio de um fio-guia. O eletrodo contido no catéter gera calor por radiofrequência, gerando lesões no tecido atrial. Por meio do efeito Joule, esse calor é irradiado nos tecidos e pode chegar até o tecido esofágico, por ser um tecido adjacente ao átrio, assim causando a fístula atrioesofágica. Assim, o objetivo do estudo é analisar a inclinação que o catéter é posicionado no átrio e a influência dessa angulação com a profundidade da lesão gerada pela ablação. Além disso, é estudado um cenário em que a parede inferior do esôfago é resfriada. Foi feita uma simulação bidimensional, realizada com tecido atrial, conjuntivo e esofágico, além do sangue, do catéter e do eletrodo. O tempo total da simulação foi de 60 segundos, que é o tempo médio de uma aplicação de radiofrequência. A temperatura inicial utilizada foi a temperatura corporal de 37 graus Celsius. Na parede inferior do esôfago, além de 37 graus Celsius, ele também foi simulado a 0 graus Celsius. O eletrodo ativo apresenta a voltagem de 25 volts, enquanto o dispersivo de 0 volts. Em relação ao fluxo sanguíneo, a entrada do fluxo laminar tem velocidade de 0,1 metros por segundo e a condição de saída é 0 pascal. Também é aplicado uma condição anti-deslizamento nas fronteiras do catéter e eletrodo por ser impermeável e na divisão sangue e tecido atrial. O catéter foi posicionado em 3 posições em relação ao tecido atrial: 90 graus, como na imagem A, 60 graus, como na imagem B, e 30 graus, como na imagem C. Em relação às equações, foi adicionado um acoplamento termoelétrico fluido. Para a resolução da parte termoelétrica do problema, foram utilizadas as equações de Laplace e de biotransferência de calor, para resolver o efeito Joule e demonstrar a distribuição de temperatura causada ao longo dos tecidos. Para a parte fluida do problema, que é a parte sanguínea, a equação de continuidade e a equação laminar incompressiva de Navier-Stokes foram utilizadas. Para a avaliação da lesão, após o tempo de ablação, foi medida a temperatura máxima atingida e a profundidade da lesão gerada. Essa profundidade foi medida com uma linha isoterma traçada a 50 graus Celsius, que é a temperatura em que o tecido é degenerado. Esse foi o resultado. Na figura A, podemos visualizar o resultado sem o resfriamento, e na figura B, com o resfriamento da parede inferior do esôfago a 0 graus Celsius. Percentualmente falando, a diminuição da profundidade da lesão para 90 graus com resfriamento foi de aproximadamente 37%, para 60 graus, 39% e para 30 graus, 40%. Em relação à temperatura máxima atingida, para 90 graus houve uma diminuição de 4,79% com resfriamento, para 60 graus, 6,16% e para 30 graus, 6,05%. Assim, o resultado do presente estudo mostrou que na angulação mais próxima do horizontal, que é 30 graus, a profundidade da lesão é maior, apesar da variação não ser tão grande. Em relação à temperatura máxima atingida, houve variação menor que 1%. Também pode-se perceber que a temperatura máxima atingida não foi na ponta do eletrodo, e sim ao longo do tecido. Isso se deve à taxa de convecção na superfície do tecido atrial, que faz com que o calor seja dissipado muito mais rapidamente que a condução para fora do tecido. Assim, a conclusão foi que o resfriamento da parede inferior do esôfago pode sim diminuir o tamanho da profundidade da lesão e da temperatura máxima atingida. Assim, existe uma possibilidade da diminuição das lesões térmicas no tecido próximo ao local da ablação. Também é possível observar que a inclinação do catéter
pode sim influenciar tanto na profundidade da lesão quanto na temperatura máxima atingida. Assim, o grupo pretende fazer mais pesquisas em relação ao assunto. Obrigada!